Meu nome é Ricardo Coelho, eu tenho 41 anos, eu sou companheiro da Pamela, da Damo, e nós somos pais da Valentina, hoje com 5 anos, e do Caetano com 5 meses. Eu estou aqui para compartilhar um pouco das nossas experiências vividas na gravidez de ambos os filhos e particularmente no trabalho de parto de ambos. Então, acho que a gente tem que começar pelo que é mais importante e o que eu devo repetir algumas vezes ao longo dessa fala. Mulher, se você está grávida, desconfie do seu obstetra. Veja bem, não estou dizendo para você não ir a um obstetra. Estou dizendo para você desconfiar do seu obstetra. Efetivamente desconfiar do seu obstetra. Ir a mais de um obstetra. Tentar esclarecer todas as dúvidas e, na medida do possível, se informar. Eu sou professor de uma universidade federal que possui um curso de medicina na cidade de Divinópolis. E agora está sendo transferido uma unidade desse curso de medicina para São João del Rei, onde eu resido desde 2009 e onde a Valentina nasceu de uma cirurgia cesariana completamente desnecessária. Então você pode pensar, mas por que você está falando? Você é um professor universitário de uma universidade que tem um curso de medicina, você não pode falar isso. Eu acho que eu não só posso, como a cada dia que passa eu tenho a sensação de um dever mesmo, de compartilhar isso. Gostaria, na verdade, que todos os residentes de medicina me ouvissem e ouvissem o depoimento de dezenas de outras mulheres que passaram por alguns dos problemas que eu vou tentar descrever aqui. Então, novamente, desconfie do seu obstetra. Para deixar isso mais claro, a gente pode voltar no tempo. Nós nos mudamos para São João del Rei em 2009 e depois de alguns meses, Pamela estava com vontade de ter um filho. Eu sempre estive preparado, nós tentamos e no início de 2010 nós estávamos grávidos. E antes do primeiro mês da gravidez, nós já estávamos fazendo o pré-natal. E é importante dizer que desde o primeiro momento nós deixamos claro nossa vontade de ter um parto normal. E na minha cabeça, como isso me parecia uma coisa muito natural, eu não tive preocupações de me informar, não me preocupei. Nós enfatizamos várias vezes a cada encontro que queríamos o parto normal e a médica simplesmente dizia que precisaria ver como ia ser o andamento e não estendia as discussões em torno do nosso desejo. Pamela também, como era seu primeiro filho, ela dedicou muito tempo para saber do desenvolvimento da criança, para saber dos primeiros meses, dos primeiros cuidados, e leu muita coisa a respeito de tudo isso e não leu nada sobre o parto, como que deveria ser o procedimento dos pais em relação ao parto. Então, de certo modo, eu estou dizendo para você não confiar no seu obstetra, porque esse foi o nosso maior erro. Nós confiamos e, para nossa tristeza, esse é um erro irreversível, que nós não podemos mais voltar atrás. A gravidez de Pamela foi uma gravidez extremamente saudável, muito tranquila. Estávamos só nós dois na cidade de São João, onde eu dou aula, e tivemos uma gravidez com práticas esportivas até o último dia, e sem alterações de nenhuma natureza, caminhada, yoga, natação, uma boa alimentação,
muita tranquilidade da nossa parte em relação um ao outro. E quando chegou no final da 39ª semana, eu nunca vou me esquecer disso, numa consulta depois de mais um ultrassom, que o bebê estava normal, nós ouvimos o seguinte, abre aspas, o bebê não está encaixado e a partir de agora ele corre riscos. Vamos fazer uma cesárea? Imagine o que é para uma mulher cuja relação com o feto é uma coisa inexplicável, um amor inexplicável que surge quase que instantaneamente quando se sabe da gravidez, ouvir que aquele ser é tão especial, que é parte dela, de uma coisa maior que envolve aquela pessoa que você gosta, ouvir que esse bebê corre risco. A vontade que nós tivemos foi corta agora, né? Corta, pode cortar e pode fazer a cesárea imediatamente. E além disso, ainda teve um outro fator, como seria uma cesárea, a médica me informou que, como haveria um procedimento cirúrgico, que eu não poderia estar presente mesmo que eu quisesse. E nesse ponto eu tenho que assumir uma coisa que me deixa extremamente triste, porque eu acabei fazendo o papel do pai idiota. Eu fiz um papel de imbecil, porque eu tenho todas as informações ao meu alcance e eu não procurei essas informações, eu não li nada a respeito. E eu não li, por exemplo, que existe a Lei 11.108, que é de 2005, que garantia a minha presença, seja qual for o tipo de cirurgia que se passasse no parto, se fosse um parto normal ou um parto com cesárea. Então, Valentina nasceu, depois eu vou fazer uma leitura do depoimento da Pamela, e você pode pensar, então por que você está exagerando? Ela nasceu bem, ela está viva, ela não morreu. As coisas não são tão simples assim. E nós não percebemos o que eu vou falar daqui para frente imediatamente. A partir do nascimento e alguns meses depois, e depois, pior ainda, muitos meses depois, houve uma alteração muito sensível, muito intensa do humor de Pamela. Pamela passou a ter um comportamento de uma tristeza inexplicável, assim, algo que eu não conseguia entender e que ela não conseguia entender, porque ambos não conseguiam entender qual era o motivo disso, né? Nós estávamos com Valentina, estávamos bem e aparentemente não havia um motivo para que aquela alteração ocorresse. Nós ouvimos falar de quadros depressivos no período imediatamente posterior ao parto e já tinham se passado 6, 7, 8, 10 meses. E pode parecer brincadeira, mas mesmo nós nos dando muito bem, o nosso relacionamento ficou em xeque, chegou ao ponto de nós termos que falar sério, porque de fato não fazia sentido, e não fazia sentido para mim, que estava do outro lado, e não fazia sentido para ela. Nós não sabíamos de onde vinha essa alteração radical do humor. Lentamente a gente conversou, discutiu muitas vezes, nem sempre boas discussões, e lentamente a gente foi entrando nos eixos e as coisas se acertaram de novo. E no ano de 2000, isso foi a partir de 2010, quando a Valentina nasceu. No ano de 2014 nós tivemos uma oportunidade de ir para Barcelona por conta de uma bolsa sanduíche do meu doutorado. E lá há muitos parques públicos, desde as vilas menores até os grandes parques. Então você tem parques espalhados por toda a cidade. Onde você tem parques, você tem crianças, e onde você tem crianças, você tem como nós os pais. E sempre que pais conversam, pais de crianças pequenas, acabamos falando do parto. E aí a gente percebeu que havia algo errado no Brasil.
porque em quase 7 meses de permanência em Barcelona, nós não conversamos com nenhuma mãe que havia tido um parto com cesárea. Todos os partos tinham sido partos normais. E a partir desse momento, nós já pensávamos, quando retornássemos ao Brasil, em tentar um segundo filho. Pamela começou a se informar. E aí nós percebemos que, de fato, há algo muito grave no Brasil, né? De fato, há quase que uma indústria de cesáreas, algo simplesmente assustador. E aí nós passamos a nos informar mais, principalmente Pamela, que virou praticamente uma especialista, leu livros técnicos, leu livros de depoimentos, entrou em blogs, entrou em comunidades e se informou muito. Apenas para que não fique só a minha fala, eu vou ler o depoimento de Pamela referente ao parto. Esse parto que ocasionou esse quadro de alteração psicológica muito intenso que eu tentei descrever, e que tanto ela quanto eu não sabíamos o motivo de fato, porque como nós confiamos nessa médica obstetra, aquela cesárea nos pareceu natural, né? Então nós não localizávamos a fonte dessa alteração, dessa tristeza, e eu também não conseguia entender porque ela não falava, e ela não sabia e não conseguia falar porque ela não compreendia também. Era algo que era um pouco inexplicável, né? E agora, já com esse afastamento, depois do nascimento de Caetano, ela resolveu escrever em relação também a essa primeira experiência. Eu vou ler um trecho do depoimento que ela publicou recentemente, é Pamela D'Adamo. Em 2010, engravidei de Valentina e sempre dizia que preferia um parto normal. Ricardo e eu, principalmente eu, lemos tudo sobre o desenvolvimento do feto, da criança, tudo sobre a gravidez e nada sobre o parto. Claro, na minha cabeça, o parto era um processo natural. Minha filha nasceria de parto normal quando chegasse a hora e pronto. Eu não precisava me preocupar ou me preparar para isso, que toda a humanidade nasceu, já que toda a humanidade nasceu dessa maneira. Não é mesmo? Errado. No final da 39ª semana de gestação, nenhum sinal claro do início de trabalho de parto. Então a médica, em quem confiávamos plenamente, nos diz que a partir daquele momento o bebê corria risco e que seria melhor nós fazermos uma cesárea. Sua resposta é: sim, tudo bem, se ela corre risco, melhor uma cesárea. Por inexperiência minha e falta de informação, e nisso o obstetra tem total responsabilidade, fui submetida a uma cirurgia. Não pude ter meu companheiro comigo. Fui amarrada, raspada, colocaram uma sonda, recebi 3 furos até o anestesista conseguir aplicar a anestesia. Uma enfermeira empurrou minha barriga, e tudo isso enquanto todos falavam da ceia de Natal daquele dia, 24 de dezembro de 2010. Colocaram minha filha por alguns segundos sobre meu rosto, e a única coisa que lembro com exatidão era o cheiro maravilhoso dela. Levaram ela para fazer aqueles procedimentos desnecessários em recém-nascidos, e eu caí no choro. Só fui vê-la 4 horas depois. Assim que voltei daquela sensação entorpecente da anestesia. Minha filha nasceu bem, mas de um jeito completamente desnecessário, antes da hora, e eu com uma experiência péssima de parto na bagagem. Me senti uma mulher incapaz de parir a própria filha. Depressão pós-parto e muito tempo para a cabeça e o corpo se recuperarem. Então, é importante isso ficar claro. As consequências, elas não se limitam aos riscos reais que uma cesárea implica no caso de uma gestação normal. E ainda que nós tenhamos ouvido, mesmo na gravidez do Caetano, coisas absurdas, como por exemplo, um médico que fez o ultrassom morfológico, que tinha provavelmente a minha idade, um médico jovem, com uma formação provavelmente recente,
afirmar que o parto de cesárea é melhor para o bebê, ainda que ele tenha algumas implicações na recuperação da mãe, ele é melhor, ele diz com todas as letras para o bebê. E basta você fazer uma rápida pesquisa e você vai encontrar dados que falam de um risco de até 120 vezes mais chances da criança ter algum tipo de problema respiratório se ela nascer antes da hora, e um risco de 3 a 3,5 vezes de morte para a mãe num parto com cesárea. Então, na verdade, parece que o quadro ele é grave no Brasil, na área da obstetria no Brasil, porque a formação aparentemente está sofrendo uma crise ou ela tem que fazer uma revisão com urgência, pois o que a gente tem visto é quase que uma negação das evidências científicas que são cada vez mais comprovadas em torno do parto, a que se chama natural. Então, ao retornar de Barcelona, nós tentamos engravidar e felizmente conseguimos na primeira vez, e aí a gente foi consultar obstetras, e nós consultamos 3 obstetras aqui na cidade de São João del Rei, e de todos eles, sem exceção, nós ouvimos que seria praticamente impossível ter um parto normal após uma cesárea, né? E evidentemente Pamela já estava pesquisando e nós já sabíamos que isso era um mito, que isso era uma mentira e que isso era inclusive antiético da parte dos profissionais, para não dizer inocência, né? Se você preferir, era uma inocência dos profissionais. Inclusive um deles falou uma coisa que a gente achou muito engraçada na ocasião. Ele falou assim, que a chance de nós termos problema com um parto normal após uma cirurgia de cesárea era de 65%, não sei de onde ele tirou essa porcentagem, e que para a gente não se preocupar, abre aspas, não se preocupem, curtam essa gravidez como se fosse a última e deixa que do parto cuido eu, fecha aspas. Primeiro, ele não sabia que de fato essa seria a nossa última gravidez, nós havíamos definido isso, ele também não perguntou. Segundo, que quando um obstetra te disser isso, é sinal de que você corre risco de não ser respeitada na sua vontade. Então, é muito importante que você se atente para as menores sutilezas no discurso, inclusive, dos médicos com os quais você vai cruzar ao longo desse processo. É importante que você visite 2, 3, 4, 5, 20, se for necessário, até que você se sinta plenamente seguro, e mesmo essa segurança tem que ser estendida com cuidados e muita atenção em cada fala. Então nós decidimos fazer um deslocamento que era um deslocamento incômodo. Nós passamos a fazer com um médico indicado por um colega, por um casal de colegas, nosso pré-natal em Belo Horizonte. Então é uma coisa com uma criança de 3 anos e com 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos, é uma coisa incômoda, porque nós tínhamos que fazer um deslocamento longo, que levava em média 3 horas até Belo Horizonte, fazíamos a consulta, comíamos alguma coisa e retornávamos. Então foi durante 9 meses nós fizemos isso e foi desgastante, foi cansativo. E se nós pensarmos no que é necessário para um parto normal, é quase que inexplicável, né, a necessidade de fazer esse tipo de deslocamento. E durante 5 meses nós permanecemos desconfiantes em relação a esse obstetra. Até o momento que, pelas informações, ele nos pareceu uma pessoa mais coerente, uma pessoa que estava preparada, e nós ficamos um pouco mais tranquilas, mas Pamela continuou por conta se informando o tempo todo. Então hoje ela é praticamente uma especialista ou alguém que tem uma quantidade grande de informações em relação ao processo de pré-natal e também ao processo do parto. Porém, ao final dessa etapa, onde nós já confiávamos, esse médico deu algumas
pistas de que talvez essa confiança não devesse se estender de maneira tão intensa. A primeira coisa que aconteceu foi que nós descobrimos que havia um hospital, havia mais de um hospital em nosso plano de saúde que poderia nos atender, só que ele fazia preferencialmente o acompanhamento de parto num hospital específico de Belo Horizonte. E nós perguntamos e ele demonstrou bastante irritação, assim, e ele não respondeu que não faria num hospital que a gente escolhesse, mas ele deixou claro que tinha preferência por um hospital X. Nós visitamos esse hospital e não gostamos do que vimos, porque você tinha, além de falta de cuidado, né, sendo um hospital particular, por exemplo, um banheiro vazando pelos corredores, logo na recepção, e acima desse banheiro que vazava, uma fita em looping que mostrava propaganda de uma empresa especializada em fazer registro de cirurgias cesáreas. A mulher linda, maquiada, numa condição passiva, sofrendo uma cirurgia cesariana, muitas delas jovens, provavelmente uma cirurgia completamente desnecessária, eletiva, mas desnecessária. E aquilo nos pareceu bizarro, assim, não fazia o menor sentido você ter dentro de uma mesma instituição dois discursos completamente diferentes. Então a gente percebeu que ali não seria um bom lugar. Visitamos o outro hospital ao qual nós tínhamos direito e não gostamos também da instalação, das instalações desse hospital. E outras coisas que esse médico falou ao longo do processo, na parte final nos chamou a atenção. Por exemplo, ontem eu fiz um parto X de tantas horas, semana passada eu fiz um parto Y, um parto normal. A gente achou estranho isso, porque na verdade o médico não faz nada, o médico não faz o parto. Se a gente for pensar bem, nem mesmo a mulher faz o parto. O parto é um processo natural que se desenvolve no seu tempo certo. Evidentemente que quem sofre as dificuldades, as consequências é a mulher, mas ele não é algo que se faz, né? Então esse discurso de que eu fiz um parto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, também nos incomodou. E aí o ponto determinante para a gente decidir, isso já quase no final do 8º mês, que não faria essa cirurgia, esse acompanhamento com esse obstetra, foi ao questionarmos por que ele não esperaria 42 semanas, porque nós havíamos lido, e você pode encontrar isso em qualquer lugar, qualquer matéria especializada, que em alguns lugares se espera até mais do que 42 semanas, evidentemente com o devido acompanhamento, né? E aí ele veio com um papo furado, para usar o termo mais educado, de que não havia cultura aqui no Brasil, isso era uma coisa relacionada à cultura, não se esperava até a 42ª semana, porque não havia essa cultura aqui no Brasil, quando na Espanha, na Alemanha, na Holanda, esses países isso é muito normal. E eu achei estranho, sendo eu uma pessoa que estuda a cultura, porque nós estamos falando de evidências científicas, nós estamos falando do trato e do risco e do melhor atendimento para pessoas. Então a cultura ela não deveria ser considerada nesse ponto como argumento para tentar convencer uma pessoa. E se a pessoa estiver atenta, como nós estávamos muito atentas, isso evidencia a necessidade de uma desconfiança total. Então você não pode engolir a ideia de que porque há uma cultura X no país, hoje por exemplo uma cultura de cesáreas, você tem que se submeter a isso. Então nós decidimos, nesse mesmo dia nós fomos visitar o Hospital Sofia Feldman, que eu vou falar um pouco mais depois, e nós estávamos certos que não faríamos o parto com esse médico. Além disso, há uma outra coisa que nos parece bizarra, que é o fato de nós pagarmos um plano, hoje com a vinda de Caetano, em torno de R$700, nós pagamos pela Unimed, e esse plano de saúde não garante o nosso direito de um acompanhamento de um parto normal.
Então olha que coisa interessante, nós fomos atendidos ao longo de todo o processo de pré-natal por um médico conveniado que cobrava uma taxa simbólica de R$ 4.500 para fazer, entre aspas, um parto, ou seja, para acompanhar uma pessoa no desenvolvimento normal, ele cobraria R$ 4.500 e esse valor pode chegar, como a Pamela viu com uma amiga que teve gêmeos, numa condição particular, até 12, 14 mil reais. Então, de fato, há um problema muito grave que passa pela formação dos jovens médicos, pelos professores que atuam nas universidades e que disseminam esse tipo de procedimento desnecessário e que alcança também um certo cinismo desses profissionais que defendem esse parto normal, mas que cobram por ele uma taxa particular, né? Então nós estamos, de certo modo, algemados. Como o Pamela havia se informado muito, nós fomos procurar o Hospital Sofia Feldman, um hospital muito simples, no bairro Tupi, na periferia de Belo Horizonte. E nós tínhamos alguma insegurança, é verdade, mas essa foi a nossa melhor escolha, né? Foi algo extraordinário, foi um trabalho de parto que se estendeu por 26 horas, e a partir da quarta ou quinta hora, nunca com contrações superiores a 3 minutos, então foi algo intenso, algo que me fez admirar ainda mais a Pamela pela resistência, pela vontade, pela coragem, e ele nasceu bem, com um atendimento extremamente sensível. A cada meia hora uma enfermeira obstetra vinha auscultar o coração de Caetano. Eu nunca vou esquecer aquele som. E a cada uma hora alguém vinha examinar a Pamela, e durante essas 26 horas ela não teve contato com o médico. O tempo todo foram enfermeiras obstetras, e num ambiente extremamente simples, um ambiente compartilhado, porque ela tinha streptococcus, ela não pôde ir para a casa de parto, também porque havia algum risco, porque ela já havia tido uma cesárea, mas em nenhum momento foi falado nada disso. Em relação a risco, ela foi tratada assim com muito cuidado, e não há como descrever assim a qualidade desse atendimento, a ponto de nós termos nos surpreendido com o fato de haver um hospital público com essa qualidade. Mais do que isso, um hospital público que não tem dois discursos, né? Então não importa se você é rico, se você é pobre, se você tem formação, se você não tem, o tratamento é igual para todos. Os jovens e as jovens, principalmente as jovens, predominantemente mulheres, as enfermeiras obstetras, com uma formação excelente. Tive a oportunidade de conversar nos corredores, então, de boas universidades, e mais do que isso, pessoas que de fato acreditam no encaminhamento de um parto natural. Então, nós vivemos, eu particularmente vivi e registrei isso num ensaio que vai ser publicado em algum momento, chamado Uma Boa Hora, a mais intensa experiência democrática num momento de crise absoluta das nossas instituições, onde a gente vê um escândalo atrás do outro de corrupção. Eu percebi que de fato a democracia pode existir, pode funcionar e pode ser algo eficiente. Então eu sou muito grato assim, ao Hospital Sofia Feldman, e queria deixar um apelo para os governantes de Minas Gerais e também para os governantes federais para terem uma atenção maior, porque do mesmo modo que é um serviço extraordinário, nós percebemos, eu particularmente, que estive em todos os ambientes do hospital, percebi dificuldades como banheiros quebrados, coisas sem material base, como papel higiênico para os acompanhantes, coisas quebradas, coisas inacabadas. E conversando paralelamente, eu descobri que há uma lentidão no repasse da verba. É uma instituição filantrópica que atende só ao SUS, mas que tem uma certa dificuldade por conta do atraso no repasse. E esse, que é um hospital referência inclusive para o Ministério da Saúde, corre um
sério risco de ter a qualidade do seu atendimento prejudicado por conta dessa lentidão no repasse de verbas. Eu queria ler mais um trecho do depoimento da Pamela referente a essa experiência no Hospital Sofia Feldman. Abre aspas. Me perguntam se o parto dói muito, e eu digo que sim, dói muito. Pelo menos é o que minha cabeça me manda falar, mas eu não tenho a memória exata da dor. Sei que virei um bicho, xinguei e gritei como nunca, ninguém encostava em mim. Mas quando ele nasceu, tudo passou. Nem os pontos da laceração de 2º grau eu senti. A recuperação foi muito mais rápida, muito mais natural. Meu corpo respondia de maneira diferente de quando tive cesárea, e a energia que o corpo emana é grande. Tive muito mais disposição para as infinitas noites em claro e para todo o início da amamentação. No total, foram 26 horas de trabalho de parto e eu consegui. Pari 2 filhos em um parto, a Valentina e o Caetano. Pari por todas as mulheres e com todas elas, minha mãe, minhas avós e bisavós, e assim por diante. Eu me senti mulher, capaz de fazer algo naturalmente lindo, com consciência e amor. Fecha aspas. Pamela D'Adamo, 2016. É importante notar nos 2 depoimentos dela a diferença fundamental. Num momento, você é um objeto inerte, quase um pedaço de carne, não tem a sua vontade e nem os seus sentidos respeitados, e no outro você é uma figura ativa, uma figura determinante, responsável por cada decisão em todos os estágios da evolução do parto, em todos os estágios do pré-natal. E Caetano não foi retirado nenhum segundo sequer do lado de Pamela, não limparam, não aspiraram, e a pediatra que atendeu ele assim que ele nasceu disse que a única coisa que ele precisava é que ele ficasse perto do peito de Pamela, e ele rapidamente ficou muito calmo. Foi uma sensação fascinante, assim, e de fato é como se todo aquele esforço que para mim um homem é algo quase inexplicável e sobre-humano, tivesse decorrido no transcurso de 1 hora, né? Talvez por isso o nome Uma Boa Hora se aplique bem, porque no caso de Pamela, ela perdeu a noção do tempo, do espaço, e 26 horas parecem ter sido transcorridas em 1 hora, né? Uma coisa fascinante, assim, esse processo, ter acompanhado todo esse processo. Eu gostaria de ler alguns dados para que a minha fala não pareça apenas a fala de um ignorante que está emitindo juízos sem ter nenhuma fundamentação. Isso pode ser acessado por qualquer um, mas eu vou ler aqui. Então, a Organização Mundial da Saúde recomenda um índice de 15% de cesáreas. Em 2009, o Brasil assume o topo mundial em cesáreas com mais de 50% dos nascimentos. Isso evidencia, entre outras coisas, uma deficiência na formação de profissionais nas universidades, universidade a qual eu faço parte. Também evidencia uma diferença entre os países mais desenvolvidos, uma diferença na rota, no caminho. Países como Inglaterra, Holanda, Alemanha e Espanha continuam desenvolvendo assistência às mulheres com enfermeiras obstetras, obstetrizes e parteiras. Médicos só entram em caso de risco real de morte para a mãe e o bebê. Uma coisa que é interessante falar também é que em 1970, ou seja, na década em que eu nasci, a taxa de cesáreas no Brasil é de 14,6. Em 2010, ou seja, 40 anos depois, essa taxa mais do que triplicou, foi para vergonhosos 52%. Nessa mesma matéria, que foi retirada do Jornal do Senado de 3 de junho de 2014, havia uma menção à violência obstétrica. Em cada 4 mulheres reclama de algum tipo de violência física ou psicológica que sofreu durante esse
esse momento tão importante. O movimento de parto humanizado sofre resistências da maioria dos obstetras que preferem continuar com as cesáreas eletivas e, na maior parte dos casos, desnecessárias. Como eu já disse em outro momento, o índice de risco de morte numa cirurgia cesárea desnecessária ele é aumentado em 3,5% e o risco da criança ter algum tipo de problema respiratório aumenta em 120 vezes. Numa outra matéria, publicada por Rita Loyola, em 19 de 4 de 2015, cujo título era Cesariana, por que ela é uma epidemia no Brasil? Há outros dados retirados do Ministério da Saúde. Na rede particular, o número de cesáreas chega ao absurdo de 84%. Na rede pública, 40%, quando, como eu já falei, o ideal seria de 15%. Alguns dados do Sophia Feldman, de 2015, são os seguintes, que é o ano que Caetano nasceu. Eles fizeram 11.473 partos, sendo que 24% foram de cesáreas, e entre as mulheres primíparas, ou seja, que estavam tendo o primeiro parto, esse índice era de 19,3%. De todos esses partos, o parto normal assistido por médico foi de 22% e por enfermeiras obstetras de 78%. Esses dados são importantes porque eles são da nossa referência principal, que é o Hospital Sophia Feldman, um dos lugares que tem os melhores índices, e como eu falei, ele está no patamar que preocupa a Europa. Por exemplo, recentemente saiu uma matéria, um dos principais jornais da Espanha, em 3/5 de 2015, com a seguinte chamada: Espanha não escuta a Organização Mundial de Saúde e aumenta a taxa de cesáreas para 25%. Então eles estão escandalizados por terem um aumento de 10% nos últimos 10 anos e de terem um índice que é equivalente aos nossos melhores hospitais. É evidente que algo está errado no Brasil e é evidente que isso passa pela formação, e eu, como professor da Universidade Federal de São João del Rei, desejoso de que essa instalação do novo curso de medicina na cidade provoque uma mudança nesse patamar, gostaria de pedir o envolvimento dos coordenadores, do reitor, para que esse quadro se altere e que a instalação desse curso de fato implique uma mudança significativa para a população, inclusive para a população que não tem recursos. Nós abdicamos de um plano de saúde pago, muito bem pago, abdicamos de um médico que nos acompanhou por quase 9 meses para termos o nosso filho no Hospital Sophia Feldman, e essa foi a nossa melhor decisão. E isso nos mostrou também que se esse hospital e os procedimentos que são utilizados nesse hospital em Belo Horizonte, no Hospital Sophia Feldman, fossem adotados, muito provavelmente nós teríamos uma economia de recursos e nós poderíamos ter pequenas unidades com o mesmo tipo de tratamento em cada cidade, ou em cada cidade em torno de 100 mil habitantes, como é o caso de São João del Rei. É muito pouco que se precisa para você melhorar as condições da mulher de um modo geral, principalmente nesse momento tão importante que é o nascimento de uma criança. Eu gostaria de dedicar essa fala a Pamela, Valentina e Caetano, e gostaria de enfatizar a necessidade do nosso envolvimento, do envolvimento dos companheiros ou companheiras nesse processo. De fato, não ter me informado como eu deveria é algo que eu vou ter que carregar para sempre, assim como aquelas consequências
mais difíceis, quase sombrias, que nós tivemos que vivenciar sem termos consciência disso, né? Então, espero que os estudantes de medicina ouçam esse depoimento e que ouçam e pesquisem, ouçam outras mulheres, outros depoimentos e pesquisem as informações não restritas apenas ao cenário brasileiro. Não há como justificar esse quadro grave, esse índice de cirurgias desnecessárias gravíssimo, com qualquer tipo de aspecto cultural, como nos fez o obstetra respeitado que acompanhou o nosso processo de pré-natal. Então eu agradeço a atenção e espero que as pessoas que ouvirem esse depoimento e acharem que tem alguma utilidade, que compartilhem entre outras pessoas. Muito obrigado.